Chegou o momento de nós sermos edificados pela exposição da Palavra de Deus, mas antes as crianças até 10 anos, elas podem se deslocar para serem edificadas pela Palavra de Deus, que também será apresentada a elas. Se você está aqui pela primeira vez na nossa igreja, nós temos o costume de expor livros inteiros da Bíblia. E neste momento nós estamos expondo esta pequena carta, que é a carta que foi escrita por um irmão de Jesus Cristo, Judas. E nesse momento você é convidado a abrir a palavra de Deus lá no livro de Judas, lá no finzinho do Novo Testamento, antes do livro do Apocalipse. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, está na página 1342 do Novo Testamento. Nós estamos meditando nesta epístola sobre o tema Batalhando pela Fé. A importância que nós temos de ter de batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se você já achou a carta de Judas, acompanhe a leitura dos versículos 5 até o versículo 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos achegamos diante da Tua presença, sabendo que só o Senhor tem as palavras de vida eterna para nós. Ó Deus, nós precisamos ser relembrados das advertências que a Tua palavra nos apresenta, e é por isso que nós te pedimos, tira do nosso coração toda a incredulidade. Ó Deus, quebra toda a rebeldia que possa haver em nós, a fim de que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Abra os olhos do nosso coração para contemplarmos a Tua verdade. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você perguntar para alguém mais antigo, perguntar para os seus avós, o que eles achariam se visse uma criança fazendo birra ou esperneando, o que será que eles diriam? Se nós formos sinceros e lembrar da maneira como muitas vezes nossos pais nos tratavam, isso seria visto como uma maneira absurda hoje. Mas hoje é natural e nós estamos acostumados a observarmos, por exemplo, crianças birrentas, desobedientes aos seus pais e sendo tudo tratado com a maior naturalidade. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós notamos que conforme o tempo passa, o mundo vai se tornando cada vez mais um lugar mais permissivo. É verdade que toda época tende a se ver em uma pior situação do que a geração passada. Mas observe, quando que você imaginaria que seria normal todas essas discussões sobre ideologia de gênero que há na nossa sociedade? Quando você acharia que é normal que duas pessoas do mesmo sexo se unem em uma relação marital, sendo aprovados pela sociedade como um todo? A nossa sociedade, cada vez mais, ela está permissiva. E nós fazemos parte dessa sociedade. E o grande problema que pode acontecer é de nós nos acostumarmos de tantos vermos alguma coisa. Observe, de tanto nós assistirmos filmes de guerra, filmes de violência, nós nos tornamos insensíveis quando vemos alguma coisa muito trágica acontecendo. Porque quando nós somos expostos continuamente às coisas que estão diante de nós, há uma tendência de nós acharmos que isso é algo normal. O problema é quando isso vem para dentro da igreja. É normal
nós já observarmos igrejas que se dizem cristãs e sob o pretexto da graça, do amor de Deus, elas estão recebendo em suas comunidades pessoas que têm uma vida completamente reprovável diante de Deus, e é dito, venham como vocês estão, porque Deus não se importa com a maneira como você está vivendo. Pior ainda, algumas pessoas muito esclarecidas a respeito da palavra de Deus, têm sugerido que a Bíblia, ela precisa ser atualizada. As coisas que são ditas, que eram condenadas e eram colocadas para o povo de Israel, elas não se aplicam mais porque nós estamos em um contexto novo, um contexto diferente, um contexto mais tolerante, e aquelas restrições todas que as Escrituras colocam não se aplicam a nós porque foram para um povo que viveu há mais de 2.000 anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás, e a Bíblia então, para alguns pastores, tem sido colocada como tendo a necessidade de ser atualizada. A grande verdade é que quando nós nos esquecemos aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito de quem Deus é, nós sucumbimos àquilo que está diante de nós. Nós vivemos unicamente pelas circunstâncias. Mas a palavra de Deus, ela vem nos lembrar e nos dar exemplos valiosos de coisas que nós não devemos jamais esquecer, se nós desejamos permanecer firmes diante da presença do Senhor. E nós lemos aqui nos versículos de 5 a 7, 3 exemplos que a palavra de Deus vai nos dar, de verdades que nós jamais devemos esquecer. Nós veremos aqui 3 verdades claras que são apresentadas nesse texto, que nós não devemos jamais esquecer, se nós desejamos permanecer firmes, batalhando pela fé que uma vez foi por todas entregue aos santos. Nós já vimos nos domingos anteriores que Judas, ele estava, o irmão de Jesus, escrevendo esta carta para a igreja porque ele desejava falar a respeito da salvação que os crentes têm em comum. Mas ao perceber que algumas pessoas haviam entrado de maneira sorrateira dentro da igreja, ele parou o que estava fazendo e disse, olha, eu estava pensando em escrever sobre a salvação, mas eu vou exortá-los a lutar pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Judas, ele percebe que pessoas haviam se infiltrado dentro da igreja sem terem sido notados. Elas não foram notadas, elas entraram no meio da igreja, e o que elas fizeram? Essas pessoas que eram ímpias, elas transformaram em libertinagem a graça de Deus, e fazendo isso, negaram o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então Judas, ele está ciente de que na igreja de Deus, há pessoas que estão infiltradas, pessoas que nós muitas vezes não percebemos, mas que no seu íntimo, a palavra de Deus nos diz que elas são pessoas ímpias, e nós percebemos isso pela maneira como elas vivem a sua vida, porque elas transformam em libertinagem a graça de Deus. E transformar em libertinagem a graça de Deus é dizer que pouco importa a maneira como você vive a sua vida, porque nós fomos salvos pela graça e é unicamente pela graça. Mas a palavra de Deus, ela vem aqui a nos dar exemplos de como Deus, na história do seu povo, ele lidou com o pecado e exerceu o juízo. Nós vemos aqui 3 exemplos que serão colocados para nós. Um, na vida do povo de Deus, do povo de Israel. O segundo exemplo, na vida dos seres celestiais, criados santos por Deus. E um terceiro exemplo, na vida de cidades como Sodoma e Gomorra. Então Deus nos mostrará como que Ele lida com o pecado no meio do seu povo, entre os seus anjos e entre as pessoas ímpias e rebeldes que se encontram no mundo. E a primeira coisa que a palavra de Deus vem aqui a nos lembrar, a primeira verdade que nós precisamos nos lembrar e jamais esquecer, é que nós não podemos nos esquecer dos exemplos de incredulidade que são colocados na palavra de Deus. Versículo 5.
Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas, ele começa falando com aqueles crentes, dizendo para eles, olha, vocês já sabem das coisas que eu vou falar. Vocês já estão cientes de tudo de uma vez por todas. Mas eu quero lembrar vocês de algumas coisas. Quando nós paramos para refletir a respeito disso, nós vemos o quão importante é não apenas nós conhecermos a palavra de Deus, mas nós nos lembrarmos dela para instruirmos o nosso coração. Veja, quantos anos você está na igreja? É provável que você conheça a história da redenção, que você conheça a história do povo de Deus, conheça os personagens, da mesma maneira como os crentes daquela igreja conheciam essas verdades. Mas mesmo assim, eles tinham permitido que pessoas ímpias, pessoas libertinas, entrassem dentro do povo de Deus. E Judas vem aqui, vocês estão cientes, mas eu quero lembrar-lhes, vocês, a respeito da libertação que Deus trouxe ao seu povo. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, é que nós jamais podemos nos esquecer do exemplo de incredulidade que nos está sendo passado aqui. Não basta nós conhecermos a palavra de Deus, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Mas por que isso muitas vezes não acontece? É porque ao sairmos daqui da igreja aos domingos, às vezes é capaz que você só venha pegar novamente na sua Bíblia minutos antes de você sair para o culto de manhã ou à noite no domingo. Nós não paramos para refletir na palavra de Deus, nós não gastamos tempo com a palavra em nossas devocionais, nós memorizamos tudo, nós temos de cor o time que será escalado para um determinado jogo do nosso time do coração. As crianças sabem de cor o nome dos personagens dos diversos animes que existem nos diversos programas, mas quantos de nós memorizamos a palavra de Deus? Quantos de nós gastamos tempo memorizando essa palavra para guardar no nosso coração? Porque se nós não fazemos isso, nós não poderemos resistir quando o falso ensino, quando o engano chegar diante de nós. E a primeira coisa que Judas, ele chama a atenção daqueles crentes, é sobre a importância deles se lembrarem de como que Deus agiu no meio do seu povo. E como que Judas faz isso? Ele diz aqui, eu quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado o povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja, aqui é manifesto a misericórdia de Deus em agir de maneira salvífica sobre a vida do seu povo, mas também é evidenciado o juízo de Deus realizado sobre a vida dos que não creram. E quando a gente volta para o Antigo Testamento, nós vemos que teve um exemplo, uma situação que marcou muito a vida do povo de Deus e que foi a razão pela qual eles ficaram 40 anos vagando no deserto, que quando Moisés enviou os espias para a terra prometida, 12 homens foram enviados, e dentre eles havia Josué e Calebe. E quando aquelas pessoas foram espiar a terra e retornaram para dar o relatório para o povo, 10 deles deram um relatório desanimando as pessoas do que eles viram. Os homens de lá são como gigantes, nós somos como gafanhotos, eles nos destruirão. E somente Josué e Calebe deu um testemunho positivo daquilo que eles tinham observado. Qual que foi o efeito desse relatório sobre a vida do povo? É dito ali que o povo se colocou para se rebelar contra Moisés. Eles queriam levantar líderes para que os trouxessem, observe a absurdidade, que os levassem de volta para a terra do Egito. E ali Deus falando com Moisés, Ele coloca com Moisés, até quando eu vou ter de suportar este povo? E diante, por conta dessa incredulidade,
o que Deus diz ali para Moisés é que todos aqueles que saíram do Egito, acima de 20 anos, eles permaneceriam vagando por 40 anos no deserto e seriam todos consumidos durante essa jornada por conta da incredulidade. O tempo que foi utilizado para os espias irem até a terra e observarem todas essas coisas, a palavra de Deus nos diz lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 2, que foi por um período de 38 dias. No total, desde quando eles saíram de 40 dias, e Deus diz que para cada dia que eles passaram espiando a terra, seria equivalente a 1 ano que eles passariam vagando. Então foram 40 dias, por 40 anos eles passariam vagando no deserto. E seriam todos consumidos no deserto por conta da sua incredulidade. Quando a gente olha para observar o tamanho deste juízo do Senhor, lá no capítulo 1 do livro de Números, Moisés ali, ele nos narra que saíram acima de 28 anos de idade cerca de 603.550 homens. Se nós duplicarmos esse número, considerando as mulheres que estavam juntas, pelo menos 1.207.000 saíram. Se nós pegarmos esse número e dividirmos pelo número de dias de peregrinação que eles ficaram ali espiando essa terra, nós teríamos o equivalente de que nesse juízo de Deus foi como se morressem 90 pessoas por dia durante esse período de peregrinação. Diante da incredulidade daquele povo, Deus ele manifestou o seu juízo. Agora, observe o que Deus havia feito com o povo. Deus havia enviado as pragas para o Egito e havia fustigado os inimigos do povo de Deus. Deus havia aberto o mar vermelho para que eles passassem em terra seca. Deus destruiu o exército de Faraó, manifestando para as nações a sua justiça, como nós lemos ali no Salmo 98. Enquanto eles estavam no deserto, Deus ele proporcionou para o povo algo que eles não sabiam o que era, e perguntavam: o que é isso? Deus proporcionou o que é o significado da palavra maná. Deus deu o maná para eles no deserto, para que eles se alimentassem. Deus enviou codornizes durante o dia, naquele sol causticante do deserto. O Senhor era como uma nuvem e durante a noite era como uma coluna de fogo. Veja que grandiosos feitos Deus realizou na vida do seu povo. Agora imagine, se você tivesse visto o Nilo se transformar em sangue, ou se você imagine, na escuridão do deserto, em meio à noite, uma coluna de fogo conduzindo o povo. Isso seria coisa para nos maravilhar pelos grandes feitos de Deus. Mas o que nós vemos com aquele povo é que por conta da sua incredulidade, eles sofreram o juízo de Deus sobre a sua vida. E a palavra de Deus aqui ela nos chama, a primeira verdade que ela nos chama a atenção para nós jamais nos esquecermos dela, é que nós não devemos esquecer, jamais devemos esquecer da realidade do juízo que Deus manifestou sobre a vida dos incrédulos. Deus ele lida de maneira séria com a incredulidade. E por que a incredulidade ela é algo tão sério no meio do povo de Deus? Em primeiro lugar, porque Deus manifestou os seus grandes feitos na vida do seu povo. Basta olhar para tudo aquilo que Deus fez na vida do povo de Israel. Mas quando o povo duvidou que Deus estaria com eles para que eles adentrassem ali na terra prometida e destruíssem aqueles povos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam apequenando o poder de Deus naquela situação. Não é o que nós fazemos quando nós agimos com incredulidade, porque a incredulidade diz respeito a nós não crermos que Deus ele é poderoso para fazer o que Ele pode fazer na nossa vida, e é duvidar também de que Ele é alguém que é capaz de cumprir as coisas que Ele nos prometeu na Sua palavra. Se nós formos sinceros, muitas vezes, se nós pararmos para observar, Deus ele tem realizado coisas grandiosas na nossa vida. E o maior milagre que Deus realizou na nossa vida é quando Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida.
quando Ele nos deu vida espiritual. Mas quando olhamos a nossa vida individual, nós notamos os diversos livramentos, as diversas bênçãos, as diversas graças que Deus Ele nos concedeu no passado, e nós às vezes vivemos a nossa vida unicamente nos lembrando das coisas que aconteceu. Quando na verdade, as coisas que aconteceram no passado, elas deveriam servir para fortalecer a nossa fé, para que nós, em meio a situações difíceis, nós afirmemos que o nosso Deus é poderoso. Para que em meio a situações difíceis, nós nos lembramos das promessas do Senhor e saibamos que Deus Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos diz em Sua palavra. Mas o povo de Israel não creu. E o que a palavra de Deus nos diz é que Jesus estava lá no Antigo Testamento trazendo a redenção para a sua igreja. O apóstolo Paulo compara Jesus como uma pedra que acompanhava o povo e dava água para o povo beber. Mas por conta da incredulidade, Deus Ele destruiu depois os que não creram. Como que você tem lidado com a incredulidade em sua vida? Deus Ele nos tem apresentado os grandes feitos que Ele tem realizado na vida do seu povo. Deus Ele nos tem dado testemunho da sua fidelidade, do cumprimento das suas promessas, e tudo aquilo que nós precisamos fazer é crer que o nosso Deus é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele nos diz em sua palavra. Mas quando nós esquecemos disso, nós corremos o risco de, assim como o povo de Israel, todos acima de 20 anos pereceram no deserto, nós corremos o risco de, por conta da nossa descrença, deixarmos de provar da graça de Deus durante a nossa vida, e a semelhança dessas pessoas, sermos destruídos por conta da incredulidade. Primeira coisa que nós precisamos fazer, como nós vimos hoje no culto da manhã, é que ao invés de nós olharmos para as circunstâncias e ficarmos desesperançosos com a corrupção, com a permissividade que há no mundo, nós devemos voltar os nossos olhos para aquilo que nos traz esperança. Nós devemos voltar os nossos olhos para Deus. Ao invés de voltar os nossos olhos para os nossos próprios recursos e ver ali como Miqueias colocou, muitas vezes nos vemos como que pessoas que não estão produzindo frutos, nós devemos nos lembrar daquilo que Deus promete fazer em nossa vida, que Ele nos escolheu e nos chamou para que nós dessemos frutos e o nosso fruto permanecesse. Judas fala a respeito da nossa salvação como algo grandioso. No versículo 1 ele fala que nós somos pessoas que fomos chamados, amados e guardados pelo nosso Deus. Ora, qual que é a atitude de alguém que foi chamado, amado e guardado por Deus deve ter diante dos grandes feitos do Senhor? Crer naquilo que o Senhor fez, crer naquilo que Ele nos diz em Sua palavra. Porque a primeira coisa que a palavra de Deus nos adverte é que nós não devemos nos esquecer do juízo que Deus exercerá contra toda a incredulidade. Este é o primeiro exemplo que a palavra de Deus nos dá na vida do povo de Israel. Mas, em segundo lugar, nós vemos que Judas vai nos trazer a atenção a respeito de uma rebelião que aconteceu entre os seres celestiais. No versículo 6 ele diz: "E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia." Terceira verdade que nós não devemos nos esquecer é que se, em primeiro lugar, nós não devemos esquecer que Deus ele exercerá o juízo contra toda a incredulidade, em segundo lugar, nós não podemos nos esquecer que Deus ele exercerá o juízo contra toda a rebelião. E o exemplo que ele nos dá aqui é de uma rebelião, não aquela que aconteceu como o povo de Israel, mas uma rebelião que aconteceu entre os seres espirituais. E quando nós lemos o livro de Lucas, o livro de Judas, nós vemos que ele narra algumas coisas aqui que não estão presentes, que você não vai encontrar no Antigo Testamento. Nós veremos em pregações mais adiante
que Judas vai nos falar a respeito do diabo contendendo pelo corpo de Moisés. Judas, mais adiante, ele vai dizer também que Enoque, o sétimo depois de Adão, ele pronunciou algumas coisas que são relatadas nos versículos 14 até o versículo 15, que se você voltar também para o Antigo Testamento, você não vai notar. O que Judas ele fez? Judas ele fez o uso de uma literatura que nós chamamos de literatura apócrifa. E os livros apócrifos, você já deve ter ouvido falar a respeito desses livros. A palavra apócrifo significa aquilo que está oculto, aquilo que está velado. São livros que não entraram para o cânon das Sagradas Escrituras por conta da dúvida sobre a autoria desses escritos e da dúvida também sobre o conteúdo daquilo que está presente nesses livros. Mas aqui Judas ele faz uso do livro de Enoque e ele faz também o uso do livro da Ascensão de Moisés. No livro da Ascensão de Moisés é narrado essa disputa de Satanás pelo corpo deste servo de Deus. E no livro de Enoque nós temos o que é narrado aqui, o que está escrito dos versículos 14 a 15, é uma citação quase que direta do livro de Enoque. Por que eu estou chamando a atenção para isso? É que os leitores, os crentes da época de Judas conheciam essa literatura. E quando Judas ele cita essas histórias das Escrituras, aquilo que ele cita na palavra de Deus é considerado como inspirado e como verdadeiro. Então, ainda que a disputa pelo corpo de Moisés esteja registrada em um livro apócrifo, que é o livro Assunção de Moisés, por Judas ter registrado aqui, isso é palavra de Deus, e o que ele está nos dizendo? É que isso de fato aconteceu. Porém, isso não significa que tudo que está nesses livros são considerados como válido. Mas a razão de eu chamar a atenção para o uso desses livros apócrifos é que quando nós lemos o livro de Enoque, uma luz nos é lançada sobre o que Judas ele está falando a respeito desses anjos que não guardaram o seu estado original. Se você depois tiver curiosidade, você pode buscar e ler para conhecer, porque isso faz parte do estudo da teologia, o conhecimento a respeito desses livros. No capítulo 6 do livro de Enoque, ele vai narrar a respeito de uma rebelião que aconteceu a esses anjos, em cerca de 200 anjos, que eles desceram sobre o Monte Hermon, e o que é dito ali, que nessa rebelião, esses anjos resolveram tomar para si mulheres, eles tiveram filhos com essas mulheres, esses filhos foram os gigantes que destruíram as coisas que eram realizadas pelos homens, e nesse livro também é dito que estes anjos ensinaram para os seres humanos coisas relacionadas à produção de guerra, coisas relacionadas ao manuseio de ervas, coisas relacionadas com tudo aquilo que viesse trazer degeneração sobre a criação de Deus. Quando nós olhamos para isso, é muito provável que aquilo que o que Judas ele está dizendo aqui, ele está fazendo referência a justamente estes anjos que não guardaram a sua posição, o seu estado de autoridade e abandonaram o seu próprio lugar. Veja, o que esses anjos fizeram? Eles não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu lugar. E o que aconteceu com eles? No mesmo livro de Enoque, é relatado do aprisionamento destes seres, e o texto de Judas nos diz que eles estão guardados sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Quando nós olhamos para o mundo espiritual, o apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito dos principados e potestades. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos ali referência aos espíritos imundos. E quando nós vamos para a carta do Apocalipse, nós vemos que o grande dragão foi lançado sobre a terra, descendo com furor e ira, indo atrás daqueles que têm os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. E Paulo nos fala que todos estes seres, eles estão nas regiões celestiais. Ele nos diz que a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra esses seres que estão nas regiões celestiais. Mas o que Judas está nos dizendo é que há um grupo específico de anjos que foram aprisionados e estão guardados para o juízo do grande dia. Há muitas pessoas que olham para isso aqui e falam, não, mas isso é algo absurdo. Mas se você tiver curiosidade depois, procure
na igreja presbiteriana, existe o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é onde os pastores fazem o curso de mestrado e doutorado, e um dos meus professores de teologia sistemática, o reverendo Leandro Lima, ele escreveu um artigo justamente falando sobre a rebelião desses anjos, que também está retratada no segundo livro de Pedro. Você verá também que lá é dito a respeito dos anjos que eles se rebelaram e estão ali aprisionados, e ali nos é apresentado esta realidade, que nos faz o link com aquilo que nós lemos no capítulo 6 do livro de Gênesis, onde é dito que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas, e estes foram homens gigantes e poderosos que dominaram a terra. Mas, colocando isso de lado, o texto da palavra de Deus está nos dizendo que no reino espiritual, seres que foram criados perfeitos por Deus, estes seres não aceitaram aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Eles não aceitaram permanecerem no estado original que eles se encontravam. E eles não apenas não aceitaram isso, mas abandonaram o seu próprio lugar. Em outro lugar das Escrituras, você pode ler também no Salmo de número 82, nós vemos ali Deus, ele atendendo em um tribunal, e é dito que este tribunal está realizado entre os filhos de Deus, entre esses filhos de Deus, que são os seres espirituais que se encontram relatados no Antigo Testamento, e Deus ali manifesta o juízo sobre a vida deles, por conta daquilo que eles fizeram, de abandonaram o seu estado original e se rebelaram contra o nosso Deus. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Da mesma maneira que estes anjos não aceitaram o seu estado original, muitos de nós também nos rebelamos diante do nosso Deus, quando nós não aceitamos aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Veja, todos nós estamos aqui porque nós temos pais. E a palavra de Deus estabelece que nós devemos fazer o que para com os nossos pais? Nós devemos honrar e respeitar os nossos pais. Mas qual que é a atitude que os filhos têm para com os pais? Muitas vezes, uma atitude de rebeldia. Deus estabeleceu que o homem cuidasse da sua família, que amasse a sua esposa e que a sua esposa fosse submissa a ele. Mas o que na rebeldia nós fazemos? Nós invertemos os papéis. A rebeldia, ela é algo perigosíssimo. No livro de Samuel, Deus, ele havia ordenado a Saul que ele destruísse os amalequitas, que ele matasse, eliminasse homens, mulheres, crianças, gado, que tudo fosse exterminado. Mas o que Saul ele fez? No capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, nós vemos ali que Saul ele matou as pessoas, mas ele havia poupado aquilo que era de melhor, aquilo que eram as ovelhas, os bois, e a justificativa que ele deu é que aquilo seria oferecido como sacrifício ao Senhor. Naquele momento, por conta da rebeldia de Saul, de não ter cumprido aquilo que Deus havia estabelecido para ele, nós vemos que Deus ele rejeita Saul e ele coloca ali: o que eu tenho mais prazer? Em sacrifícios e holocaustos ou em obedecer a minha palavra? E ali ele diz e nos aponta que o pecado da rebeldia, ele é algo terrível e abominável diante da presença do nosso Deus. E nós precisamos parar e observar que se Deus manifestou o seu juízo sobre a vida desses seres espirituais, muito mais também sobre a nossa vida, porque Ele tem nos dado exemplo na sua palavra, mostrando que Ele é um Deus que não tolera a incredulidade, e que Ele julga essa incredulidade, mostrando que Ele não tolera essa rebeldia ao ponto de manter esses seres aprisionados para o juízo do grande dia. Mas sabe qual que é a vantagem que eu e você temos diante desses seres espirituais? É que estes anjos caídos, eles não têm como se arrepender. Jesus Cristo, Ele não morreu por anjos.
Então a situação deles está definida. Os anjos eleitos estão guardados com Deus, esses aprisionados estão aguardando o juízo, e todos os principados e potestades serão lançados no fogo do inferno no dia do grande juízo. Mas nós que muitas vezes vivemos uma vida não aceitando aquilo que Deus estabeleceu para nós, o lugar que Ele estabeleceu para nós na igreja, no nosso ambiente de trabalho, no meio da nossa família, nós temos o privilégio de sermos alcançados pela graça de Deus e temos a oportunidade de nos arrepender da rebeldia que há no nosso coração. Como que você tem lidado com aquilo que Deus tem atribuído para a sua vida? Você tem aceitado o plano de Deus para a sua vida, ou você tem tentado viver a sua vida do seu próprio jeito? Porque o que estes anjos fizeram, Deus havia estabelecido o lugar deles na criação. Eles não apenas rejeitaram, mas abandonaram o seu lugar. E qual que é a atitude de Deus diante da rebeldia? Ele os tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A palavra de Deus está nos mostrando mais uma vez que o Deus a quem nós servimos, Ele é um justo juiz. O Deus a quem nós servimos é um Deus que tem um dia especificado onde Ele manifestará o seu juízo pleno contra toda a iniquidade, contra toda a incredulidade e contra toda a rebeldia. E é nisso que a palavra de Deus nos apresenta neste segundo exemplo de rebeldia destes seres espirituais. Mas, em terceiro e último lugar, se em primeiro lugar a primeira verdade que nós devemos nos lembrar é que Deus, Ele exerce o seu juízo contra a iniquidade. Se em segundo lugar nós vimos que Deus é um Deus que exerce juízo contra toda a rebeldia, em terceiro e último lugar nós veremos aqui que Deus, Ele exerce o seu juízo contra toda a imoralidade. Versículo 7. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo. Depois de dar o exemplo do povo de Israel incrédulo no deserto, o exemplo dos anjos, Judas vem aqui e chama a nossa atenção para aquilo que Deus realizou na cidade de Sodoma e Gomorra. E se vocês se lembram bem, no capítulo 19, ali do livro do Gênesis, nós vemos que Deus, Ele envia para Sodoma e Gomorra os seus anjos, 2 anjos, para que eles tirassem Ló e a sua família daquele local, porque aquele local seria destruído com fogo. Mas algo de estranho aconteceu quando aqueles homens estavam naquela cidade. Ló, sendo hospitaleiro, ele mantém aqueles homens consigo, e quando chegam a anoitecer, a palavra de Deus nos diz que desde os mais novos até os mais velhos vão até a porta de Ló, e eles pedem, mandem esses homens para cá, e no versículo 9 do capítulo 19 do Gênesis, eles dizem, para que abusemos deles. Observe, no versículo 6, nós vemos o que provavelmente foi o movimento desses anjos, deles se direcionarem para se relacionar, abandonar o seu estado e se relacionar com essas mulheres. No versículo 7, Judas diz, igualmente. Então, da mesma maneira que aqueles anjos abandonaram o seu estado original, igualmente, Sodoma e Gomorra também se entregaram à imoralidade e se entregaram a práticas contrárias à natureza. Deus está nos mostrando aqui na sua palavra que Ele não é indiferente para com a imoralidade que havia nos dias de Sodoma e Gomorra, e Ele continua agindo com o seu juízo com a imoralidade que nós vemos no nosso dia. E se há algo que nós precisamos parar e refletir, é sobre a maneira como nós temos lidado com a nossa sexualidade. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele criou homem e mulher. E ela nos diz também que
Quando esse homem e mulher se une, ele deixa a casa do seu pai e a sua mãe, ele se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. Ao olhar para isso, para a palavra de Deus, nós vemos claramente que Deus estabeleceu que na sua criação, Ele estabeleceu um local para o homem, um local para a mulher, e dentro do casamento, e unicamente dentro do casamento, eles estão autorizados a se unirem a fim de multiplicarem, encherem a terra, terem filhos, como nós lemos ali no relato do Gênesis. Mas quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, o que aquelas pessoas queriam fazer? Eles queriam violentar aqueles homens. Eram homens querendo violentar aqueles dois seres espirituais que eles não sabiam que eram anjos, queriam abusar deles. Qual que era o pecado que estava sendo colocado ali? Era o pecado da homossexualidade. Às vezes nós pensamos que o homossexualismo é algo dos nossos dias, da absurdidade do mundo permissivo que nós estamos vivendo, mas a palavra de Deus nos mostra que desde o princípio, Deus lidou de maneira séria com esse pecado. No livro do Levíticos, no capítulo 18, no versículo 22, nós lemos lá no Antigo Testamento, coisas que muitas pessoas olham hoje e falam, não, isso aqui valeu lá para o passado, isso não é válido hoje. Nós lemos, não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher, é abominação. E ele diz também, não tenha relação com o animal para se contaminar com ele, e também a mulher não se porá diante de animal para se ajuntar, porque isso é confusão. No Antigo Testamento, Deus já estava colocando a gravidade do que é o homossexualismo. E se há algo que nós precisamos olhar para as nossas igrejas, é que nós corremos o risco, da mesma maneira quando você pega um anfíbio, você pega um sapo e coloca na água fervente, e a temperatura vai aumentando, e ele vai ajustando a temperatura dele de acordo com a temperatura da água, ele não percebe que está morrendo, a temperatura vai subindo e ele morre ali cozido. Nós corremos o risco também de sermos cozidos com as ideologias que estão no mundo, quando nós não atentamos isso para dentro da igreja. Se lá fora muitos estão se acostumando com o homossexualismo, nós precisamos abrir os nossos olhos e cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque hoje o mundo tem bombardeado a cabeça destes pequeninos. Hoje você percebe uma influência maligna sobre o mundo, ao ponto dessas pessoas incentivarem, por exemplo, que uma criança, aos seus 12 anos, ela faça um tratamento hormonal e faça uma cirurgia de mudança de sexo. Observe a abominação, a coisa terrível que está sendo colocado, e nós muitas vezes não atentamos para o perigo que entra dentro dos nossos lares. Os desenhos estão bombardeados com homossexualismo, as escolas estão bombardeadas com isso. Se você quer perceber, olha para a prova do Enem que o seu filho tem escrito. Olha para os temas que são colocados nas redações e olhe para as questões de língua portuguesa, de matemática, de sociologia, de filosofia, que você vai perceber as ideologias que estão presentes ali. A preocupação dessas pessoas nessas avaliações não é avaliar se seu filho está sabendo, mas é de, por meio destas questões, por meio destas ideologias, mudar ao pouco a cabeça, a mentalidade e o coração do seu filho, e por isso que nós precisamos trazer à memória essa lembrança daquilo, da maneira como Deus agiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento e age ainda hoje. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo no capítulo 1, ele nos diz que pelo fato dos homens não darem glória a Deus e nem serem gratos a Deus, pela divindade do Senhor que é claramente revelada desde o princípio por meio das coisas que foram criadas, é dito que Deus os entregou a paixões vergonhosas, e ele fala, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. A palavra de Deus nos deixa claro que isto é algo que acompanha a humanidade pelo seu coração pecaminoso, mas é algo também que Deus exerce o juízo sobre o mundo, entregando-os a paixões reprováveis. Diante disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos lidar de maneira séria
com os pecados relacionados com a nossa sexualidade. Sabe como a gente começa com isso? É olhando para a própria maneira como a gente lida, por exemplo, com o divórcio. Veja, tempos atrás, as pessoas só se divorciavam por coisas que eram muito graves mesmo. Era violência doméstica ou adultério, traição. Isso era comum tanto no mundo quanto dentro da igreja. Mas qual é hoje o motivo que é apresentado para muitas pessoas para o divórcio entre crentes? Se houve, olha, nós nos separamos por conta da incompatibilidade de gênios. Seja lá o que as pessoas queiram dizer por isso. Muitos colocam, olha, nós nos separamos porque, olha, nós não estamos felizes, cada um de nós queremos buscar a nossa felicidade, vamos atrás da nossa vida, e nós muitas vezes vemos isso e falamos, olha, é verdade, né? Não estava feliz, então vá seguir a sua vida, então vá ser feliz. Muitas vezes dentro da igreja também, nós trivializamos coisa que a palavra de Deus condena. A palavra de Deus coloca que o único local válido para o sexo é dentro do casamento. Quantos jovens e quantos adolescentes têm se entregado à fornicação? Quantos adolescentes de 10, de 11, de 12 anos já estão não apenas se beijando, mas corrompendo o seu corpo por meio de promiscuidade e por meio de relacionamentos sexuais? E sabe como que às vezes a gente normaliza isso? É quando está lá o seu filho ou a sua filha de 10 anos, de 11 anos, e você chega para ele, pode namorar, que bonitinho. Ele gosta ali da menininha. Nós antecipamos algo para o qual a criança não está preparada. Nós não observamos aquilo que ela anda observando no celular, ou que as crianças falam na escola, e quando nós menos percebemos, nós chegamos e falamos, meu Deus, mas como que veio acontecer isso dentro da minha casa? Mas eu trago meu filho para a escola dominical, eu levava para a UCP, eu levava para os trabalhos da UPA, da UMP, como que veio acontecer isso? Nós precisamos lidar de maneira séria com a fornicação dentro da igreja. O que é a fornicação? Sexo antes do casamento. Nós precisamos lidar de maneira séria com a pornografia. Quantos casamentos eles estão destruídos por conta da entrada da pornografia dentro de casa? Veja, antigamente, se você é antigo que nem eu, e você ia numa locadora, você ia lá na Blockbuster, ou ia na locadora do seu bairro, você tinha lá os filmes de ação, de comédia, mas quando o filme era de pornografia, ficava exposto para todo mundo? Não, tinha um setor lá escondido que você tinha de ir para poder pegar o que você queria. Quando você chegava na banca de jornal, você tinha lá as revistas pornográficas colocadas, mas o que tinha naquela revista pornográfica? Tinha uma tarja preta cobrindo o que estava colocado. Agora, hoje, com o nosso celular, você quando abre o seu Instagram, de acordo com aquilo que você ficar vendo, o algoritmo do Instagram vai te indicar diversos vídeos associados com o que você está colocando. Então, de repente, você vê ali um homem bonito, né? Então, deixa eu ver aqui. E daí você clica numa imagem, aparece outra, o algoritmo vai colocando coisas cada vez mais sensualizadas, e quando você menos percebe, você deu abertura para você ir para coisas piores. Ou quantas vezes também nós estamos assistindo filmes e nos colocamos diante de coisas que apresentam uma relação sexual que ela é promíscua e ela é condenada por Deus, mas nós acabamos normalizando com isso, e quando menos percebemos, a pornografia entrou dentro dos nossos relacionamentos. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus lidou com o pecado de Sodoma e Gomorra de maneira séria. E a maneira como Deus lidou com Sodoma e Gomorra é uma amostra do que acontecerá no grande último dia, porque a palavra de Deus no versículo 7 nos diz que por conta deles terem adotado essas práticas contrárias à natureza, foram
postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Se é uma doutrina que ela é defendida pela igreja cristã ortodoxa, é a doutrina da punição eterna. É a doutrina de que no grande último dia, as pessoas ou irão para o novo céu e para a nova terra, ou serão juntamente com o inimigo e seus anjos atormentados eternamente no fogo do inferno. O nosso Deus, Ele nos coloca aqui na sua palavra para nós não nos esquecermos do juízo de Deus contra a incredulidade. Para nós não nos esquecermos do juízo de Deus contra a rebeldia. E para nós também não esquecermos o juízo de Deus contra toda a imoralidade. Porque ao nos dar o seu Filho Jesus Cristo, nós fomos libertos e nós recebemos aquilo que João chama de a semente da divindade no nosso coração. E se temos essa semente no nosso coração, nós fomos capacitados a crer no Senhor e a lutar contra a incredulidade. A palavra de Deus nos diz que por conta daquilo que Jesus Cristo fez, nós fomos tirados do lamaçal do pecado, e nós fomos tirados das trevas e fomos trazidos para o reino da luz. Nós fomos assentados nas regiões celestiais e fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E tudo aquilo que nós precisamos fazer é sermos mordomos fiéis dentro da casa de Deus. E também pelo que Jesus Cristo fez por nós, nós não somos mais escravos da imoralidade. O nosso corpo não está vendido à escravidão do pecado, mas nós fomos libertos para vivermos uma vida de santidade e que adore o nosso Deus. E tudo aquilo que nós precisamos fazer durante a nossa jornada cristã é olhar para os exemplos que a palavra de Deus traz à nossa memória, para que nós não venhamos viver uma vida de incredulidade, de rebeldia e de imoralidade diante da presença do nosso Deus. Porque o nosso Deus manifestará o seu juízo no grande e terrível dia, mas manifestará da sua glória a todos aqueles e da sua graça que creram no seu Filho Jesus Cristo.